Fala pessoal, dando continuidade então ao vídeo anterior, eu vou demonstrar para vocês agora aqui quais são as tecnologias que a gente vai utilizar no desenvolvimento da nossa aplicação, tá? Bom, como framework JavaScript, eu escolhi o Vue.js, tá? Por que o Vue.js? Para mim particularmente, como eu venho do Delphi, que eu falei no vídeo anterior, eu me identifiquei mais com o Vue.js devido à facilidade da utilização dele e da semelhança que ele tem com o Delphi. Assim, semelhança, né? Não vou dizer que é igual, mas é semelhante, né? Principalmente a parte de tempo de vida dos componentes, que são life cycle hooks aqui, né? Então, aqui ele demonstra num diagrama como que funciona a renderização do componente, né? No Delphi a gente tem o onCreate, depois de criado. No Delphi a gente não tem esse montado depois de montado, e nem before montado antes de montado, mas a gente tem o onShow, né? O after show, tá? E tem também a parte quando destroy e é um close do componente, seria mais ou menos isso daqui, tá? No Vue. E a parte de estruturação de componente, quando você cria um componente, ó. Se achar um componente que você achar algum pronto, mais ou menos, ó, a parte de JavaScript dele, ele vem dentro desse objeto aqui, e aqui dentro ele vai te retornando, você tem aqui toda uma estrutura que você monta aqui dentro, e dentro de cada estrutura faz algo específico que cada estrutura tem que fazer, não fica uma salada de código aqui no meio, né? Tipo, esse objeto, essa função data aqui, ela tem, a função dela é retornar os dados reativos que eu vou poder utilizar lá no meu HTML, na exibição para o usuário final, tá? Então, por exemplo, aqui está retornando esse count, tá? E toda vez que eu clico num botão aqui, que eu dou um clique nele, ele incrementa 1 no count e exibe no caption do meu botão, tá? No texto do botão. Ou seja, eu vou clicando, ele vai exibir no 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Então, basicamente é isso, porque eu escolhi o Vue. Dentro de um mundaréu de coisa que tem aqui que dá para você fazer com ele, tá? O Vue você pode utilizar ele para desenvolver qualquer tipo de front-end, tá? Seja uma aplicação, seja um site, qualquer coisa que você imaginar que vai ser utilizado num front-end, ok? Só que nós não vamos usar o Vue.js cru, tá? Cru que eu digo assim, somente ele. Nós vamos usar um outro framework que é o Vue, tá? Mas esse framework ele é um up do Vue, vamos dizer assim, que é o Nuxt. O Nuxt.js, ele é eu digo assim que é um Vue turbinado, né? Isso é uma linguagem minha. Por que o Nuxt? Se eu for usar o Vue.js aqui, do jeito que ele vem nativamente, eu tenho que me preocupar em criar arquivos de rota, eu tenho que me preocupar em adicionar alguma framework CSS e configurar ela na mão, certo? No braço, no punho, bem assim dizer. E o Nuxt, não, o Nuxt ele faz isso para mim de forma automática, tá? Eu rodei esse comando aqui, ó, create Nuxt app, ele vai fazer uma série de questionamentos, né, perguntando o que eu quero fazer, para onde que eu quero, o que eu quero utilizar, o que eu não quero utilizar, e já vai montar a estrutura pronta para mim, com todas as libs que eu preciso, de acordo com a minha necessidade. Se eu precisar de uma lib para comunicação com a API, ele pergunta se eu quero. Se eu quiser uma lib CSS, ele pergunta se eu quero. E assim por diante, tá? E as rotas, né? Porque quando você trabalha com web, você tem que fazer a rota de um componente para outro, né? Que a rota é utilizada pelo browser aqui, ó. Tá? Então isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma rota. Ele entrou na rota PT do site, que é português, a rota docs, tá? Dentro da rota get started, tá? A rota installation. Installation está explicando para mim aqui como que eu instalo o Nuxt, né? Então, assim, dentro de um projeto web, você tem que ter rotas. E é trabalhoso e oneroso, às vezes, você tem que estar criando essas rotas, lembrando onde buscá-las e tal. O Nuxt faz isso para mim de forma nativa e automática. Eu não preciso me preocupar com nada com relação ao arquivo de rotas, dentro de outras coisas a mais que ele faz, que a gente vai ver no decorrer do curso aqui, tá? Bom, superado isso,
vocês entram aí em nuxjs.org e vue.js.org. É o site das duas frameworks JavaScript que nós vamos utilizar. Tá? Aqui dentro do Nux, quando eu mandar instalar ele, montar o meu projeto, ele vai perguntar se eu quero utilizar uma framework CSS. Ah, por que, Rony? Você não vai ensinar CSS? Cara, tem um mundo de curso de CSS no YouTube aí. Eu não acho nada produtivo criar o meu próprio CSS, até porque eu sou programador, eu não sou designer, né? Eu não manjo em desenhar layout, eu não sou especialista. Existem especialistas profissionais para isso, né? E eu particularmente utilizo essa lib aqui, ó, a Vuetify, tá? Vuetify.js.com. Vuetify, ele já vai vir no Nux, tá? Por padrão. Quando você mandar instalar criar o seu aplicativo aqui, o Nux vai perguntar qual lib CSS que você quer utilizar. Eu vou usar Vuetify. Ele já vem com tudo pronto, tudo bonitão, tá? Eu não tenho que me preocupar com nada. Aqui um exemplo de alerts. Você pega aqui buttons, ó, os buttons, ó, já vem tudo prontinho. Eu não tenho que ficar preocupando em desenvolver CSS para isso daqui, tá? Para criar essa animação, essa cor, os ícones, tudo aqui. Não preciso me preocupar, tá? Ele já vem tudo pronto. Questão de chups, ó, para você colocar aqui divisórias em páginas. A gente vai usar o chup, né? Tables, que é muito interessante para CRUD, né? Ele já vem com as tabelas prontas, já com tratativa de consulta levando em consideração uppercase, tá? Então assim, é um framework CSS excelente. Ah, Rony, mas ele é amarrado, não tem como você desenhar o layout de acordo com o que um designer manda para você. Isso é mito, tá? Você pode alterar a cor do botão, a elevação, se ele é redondo, se ele é quadrado, se ele é extremamente redondo, se ele é grande, se ele é pequeno. Você pode mudar as cores de acordo com o que veio o que o designer mandou para você. Tá? Isso aí é lenda, não existe. Tá? Ele vem com essas configurações pré-prontas aqui, que é o que eu utilizo, geralmente. Mas se você quiser pegar um UX que veio de um designer aí e deixar um botão, por exemplo, igualzinho tá o layout, você consegue sim. Ele tem umas propriedades, tá, que você aplica lá e ele vai alterar. Beleza? Então, vuetify.js.com. Para a API, tá, para o back-end, nós vamos utilizar o Adonis, que é um framework JavaScript para desenvolvimento de back-end e front-end também, mas eu não utilizo para back-end somente, tá? Por que o Adonis? O Adonis ele vem com a CLI, que é um executável, que você roda os comandos, ele vai montando já uma estrutura pré-pronta para você e você só coda aquela estrutura. Ele já vem com toda a parte de HTTP, essa aqui seria se fosse para desenvolver front, tá? Validators do banco de dados, tá? Banco de dados, tá aqui, ó, os bancos que ele suporta: MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite e o Postgres. Para esse banco de dados ele usa o Lust, é um excelente, cara, é muito top esse ORM. Ele é um ORM, tá? Você não precisa ter conhecimento de SQL para trabalhar. Você vai escrever tudo em JavaScript e o ORM que vai se encarregar de mandar esses SQL para o banco de dados. Ele também já tem a parte de autenticação, com API token e tudo. Tá? Então, adonis.js.com, docs.adonis.js.com, já cai direto na documentação aqui. Vamos utilizar o Node. Tá? Se você não tem um Node.js instalado no seu sistema operacional, aí, entra na página do nodejs.org e faz download do Node aí, instala no seu sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows, tá? Mas eu não instalei no Windows, já eu vou mostrar como que eu instalei. Mas sem complicação, pega essa LTS, que é a Long Time Support, que significa isso daqui, tá? É a versão estável, tá? Essa Current aqui, ela é uma versão ainda que está em beta, então eu aconselho utilizar sempre a versão estável, que é a LTS. Então instala, você clica no Node, Next, Finish, está instalado no Windows, tá? Mas eu não utilizo ele diretamente no meu Windows. Eu utilizo como
ideia para codar o Visual Studio Code. Também não tem segredo. Pega o seu sistema operacional aí e instala. Tem para Windows, Linux e Mac. Instala aí o Visual Studio Code. Tá? Como ferramenta para mim abrir meu banco de dados, dar uma olhada lá se está gravando os dados corretamente, rodar algumas instruções SQL, enfim. Eu uso o The Beaver, que é o Unity Edition, é uma aplicação free, tá? Você também, de acordo com o seu SO aí, você faz download e instala ela. Tá? Ele já tem para Linux, Mac e Windows. Que mais? Bom, eu vou cair aqui nessa parte porque eu estou com Windows, né? O Windows ele não é um sistema operacional legal, assim, produtivo. Legal ele é ótimo, funciona tudo, mas ele não é produtivo para você desenvolver web, tá? Então eu utilizo dentro do Windows, aí sim é um mundo perfeito, pelo menos para mim, o WSL, tá? Que é o Windows Subsystem Linux. Para instalar o WSL, você simplesmente, se você estiver utilizando o Windows, você pesquisa o PowerShell aqui, executa como administrador, tá? E roda esse comandinho aqui, ó, WSL --install. Dá um Enter aqui e roda. E segue todas as instruções que a tela vai te mostrar. Ele vai instalar, depois vai pedir para você reiniciar a máquina. Depois de reiniciar a máquina, ele baixa o Linux no Windows e aí você vai ter um Linux instalado. Depois de tudo instalado, você vai ter um Linux mais ou menos assim, ó. Você abrir um terminal, você tem o Linux aqui, tá? Isso aqui é um Linux normal, um Ubuntu. Ó, se eu rodar o comando aqui de atualização de Linux, ele vai fazer a consulta lá nos servidores de atualização dele, tá? Tanto é que eu tenho que atualizar meu Linux aqui, ó. E é um Linux normal, ok? O meu Node está instalado aqui no Linux. Então eu vim aqui no Node, tá? E chequei Other Downloads aqui e vi como é que eu faço a instalação para Linux, tá? Tá aqui, ó. Beleza? Então se você tem o Linux aí ou se você tem o Windows e quer usar o WSL, assim como eu, instale o Node no WSL, tá? Que é aqui no Linux. Dentro ainda aqui do Linux, ó, da onde eu estou, no WSL, eu instalei o Docker. O que é o Docker? O Docker é um criador de containers de alta performance. Ah, por que o Docker? Dentro do Docker, aqui no meu Linux, deixa eu startar ele aqui. Service Docker Start. Tá, às vezes ele dá isso, tá? Vou fechar o terminal e abrir de novo aqui. Service Docker Start. Pronto. Dentro do meu Docker aqui, o que eu tenho? Eu tenho dois bancos de dados. Eu tenho o Redis. O Redis é um banco de dados em memória. Ele serve para várias coisas. Para você criar cache, para você salvar token, e o PostgreSQL, que é o banco de dados que a gente vai trabalhar. Ou seja, eu não preciso instalar o PostgreSQL na minha máquina. Simplesmente eu coloco ele numa imagem do Docker e trabalho com ele como um banco de dados normal. Tá certo? Então nós vamos utilizar o Docker. Ah, o Docker também, eu instalei ele no Ubuntu, mas tem para instalação de todos os sistemas operacionais que você quiser. É só entrar no site aqui, ó, docs.docker.com, tá? Que ele tem para Windows também, ó. Quer avançar e pronto, tá o Docker instalado aí, ok? E que mais? E por último, não menos importante, nós vamos utilizar o TypeScript, tá? Que o pessoal fala, TypeScript é outra linguagem. Eu discordo, TypeScript é o JavaScript. Ele simplesmente dá tipo às coisas. Se você declara uma variável que ela é do tipo número, ela tem que ser número. Se você tentar passar um texto, ele vai dar um erro parecido com isso daqui, ó. Tá? Ele está explicando mais ou menos aqui o que é. Então é só entrar aí no site typescriptlang.org e dar uma olhada na documentação. Bom, esse vídeo já está longo demais, eu vou parar por aqui, tá? E pela atenção de vocês, muito obrigado.